A serviço do amor, estamos na campanha de missões estaduais 2017. Nós vamos, meus irmãos, colocar diante do Senhor agora o nosso coração para ouvir a conclusão dessa palavra, e eu quero convidar a todos que abramos juntos no mesmo texto que já lemos, que é o texto de Marcos. Vamos ler aí Marcos 10, 45. Estamos pensando no tema a serviço do amor. Vamos ler juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O texto diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Qual é o contexto dessa palavra aqui? Jesus é abordado por dois discípulos filhos do Zebedeu, e eles, Tiago e João, se aproximam de Jesus com uma conversa assim um tanto interessada em aspectos futuros e até de eternidade. Bem, qual é o pedido? Nesse texto nós temos os discípulos fazendo esse pedido. Em outro texto a abordagem é diferente, mas o pedido é o mesmo. O pedido é: Senhor, nós queremos que o Senhor nos conceda que lá na sua glória nós nos assentemos uma à direita e outra à esquerda. Um pedido interessante. E antes que estejamos assim diretos e prontos para recriminar esses dois, esse pedido carrega algumas coisas até muito boas. Por exemplo, o que há de bom nesse pedido? Primeiro, eles reconhecem que Cristo é o Senhor e que há autoridade em Jesus. Segundo, eles creem, reconhecem que Jesus, ele não veio simplesmente para esse plano. Eles reconhecem o que a maioria dos judeus não reconheceu. A maioria não reconheceu que Jesus não veio para um reino aqui. E Jesus explicou isso muito bem em alguns momentos, em alguns pontos do seu ministério. Eles compreenderam que Jesus não saiu de sua glória para estabelecer um reino aqui. E você deve saber que a grande expectativa da grande massa dos judeus é que a raiz de Davi, o filho de Davi, viesse estabelecer um reino contra os judeus. Você sabe que desde a época do exílio babilônico, antes disso ainda, da tomada dos assírios, e depois dos assírios os babilônicos, depois o império medo-persa, depois os gregos, depois os romanos, o povo veio sofrendo, o povo hebreu veio sofrendo grande dor, por que não dizer também dos primeiros anos lá atrás, dos 400 anos no Egito, o povo veio sofrendo grande dor, e eles esperavam a promessa que fora feita desde Gênesis, e que fora sendo trazida de maneira muito firme, com traços firmes, até que Cristo nascesse. E Cristo, é claro, nasce e é considerado como o Galileu, chamado de Nazareno, chamado de filho do carpinteiro. Veja, Jesus tinha em si a oportunidade, o sangue real de assumir o trono.
e de ter um levante dos judeus ali a favor deles mesmos. Porque se tinha alguém que podia sentar no trono naquele momento, era Jesus. Porque ele era descendente direto do rei dos judeus, ou do grande rei Davi, do tão amado rei Davi. O rei segundo o coração de Deus. E Jesus já vai explicando que o reino não é desse mundo. E a coisa boa de Tiago e de João é que eles entendem isso. Por quê? Porque eles pedem: Senhor, quando tu te assentares na tua glória, concede-nos que nos assentemos ao teu lado, um à direita e um à esquerda. Bem, esse é o ponto importante desses dois irmãos nossos aqui, desses dois apóstolos. O ponto que eles não compreenderam é que não podia de maneira alguma ser concedido isso a eles, porque neste caso o Filho está dizendo que isso não cabe a ele enquanto encarnado, enquanto verbo entre os homens, que esse não é interesse por aquele momento de falar sobre isso. Então ele já vai dizendo, vai informando: essa resposta vocês não têm aqui, vocês não têm agora. Antes disso, Jesus faz uma pergunta: vocês estão aptos, vocês estão encorajados, vocês estão dispostos a beberem o cálice que eu vou beber e a serem batizadas no batismo que eu serei batizado? E prontamente, como quem quer alguma coisa, eles disseram: sim, nós estamos. Olha a resposta: nós estamos. Aí Jesus disse: muito bem, ok, vocês estão. E o assunto parece que ficou por isso mesmo. Muito interessante, meus irmãos, que não nos é revelado, até que cheguemos na glória, qual será a posição de cada um de nós. Aliás, isso é o menos importante, o importante é que cheguemos lá. Mas a gente, quando olha para o Tiago e para o João, a gente percebe uma coisa muito interessante. Se você enfileirar os 12 apóstolos, você percebe, tirando o Judas, então ficam os 11. Você pode colocar Matias no meio também. Que o primeiro, pela tradição cristã, percebemos isso. O primeiro a morrer por Jesus, o Tiago. O último a morrer, o João. Um martirizado e um exilado em Patmos. Um à direita, um à esquerda. Cada um bebeu o cálice que o Senhor deu para tomar. E eles foram também, de fato, batizados no mesmo sofrimento que Jesus, se não em nome de Jesus. Então perceba que esse pedido tem uma implicação muito profunda e muito prática na vida deles. E esse é um ponto importante, porque nós precisamos pedir a Deus coragem para fazer certas orações. E tendo recebido coragem para fazer certas orações, precisamos estar dispostos a não receber as respostas que nós queremos, mas aquelas que Deus deseja nos dar como resposta. Esse é o cenário. Então, Jesus percebeu que os outros discípulos, os outros 10 discípulos, começaram a dizer o seguinte: como é que eles podem pensar numa coisa dessa? Como é que eles podem fazer um pedido desses? Eu imagino que eles estavam tão chateados, que a ideia deles era, isso é uma imaginação minha, a ideia deles naquela hora é: por que eu não pedi isso primeiro? É aquela hora que alguém tem uma ideia tão boa que você fica chateado que deveria ser sua aquela ideia. E você quer levar o crédito por aquilo. Eu não estou dizendo que esse é o sentimento, mas parece que é o sentimento, porque eles estão indignados contra Tiago e João. E é claro que é um misto aqui de sentimentos, uns com sentimentos legítimos, outros
com sentimentos mais egoístas, ambiciosos, talvez tomados de inveja, mas Jesus, Ele chama a atenção e diz: olha, sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, esse será o que servirá. Quem quiser ser muito grande no reino, precisa estar disposto a servir. E servir nesta época de Jesus era diferente somente de servir um pedaço de pão, servir uma água. Esse termo aqui, servir, significa de fato se colocar à disposição para fazer serviços escravos. Estar à disposição para lavar o pé do outro, estar à disposição de secar com a toalha. E mais à frente, Jesus demonstra didaticamente para os apóstolos, logo também para nós, que a nossa missão não se faz com espada, não se faz com diploma, não se faz pelo poder do governo humano, mas se faz com 2 instrumentos, uma bacia e uma toalha. Compreenda que essa é uma parábola visual, algo prático que Jesus está mostrando, que nós fomos chamados para o serviço, que nós não fomos chamados para o regalo, que nós não fomos chamados para termos o primeiro lugar. Esse evangelho que diz que você será cabeça e não cauda, que você tem que ser o primeiro em tudo e nunca o último, compreende? Que não tem a ver com o reino de Deus. Porque no reino de Deus essas ordens são completamente opostas. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E com a mente, sem a mente de Cristo, a gente não dorme com esse barulho. A gente não compreende essa inversão, porque o reino de Deus está na contramão do mundo. Então, o maior no reino é aquele que serve primeiro, é aquele que está disposto a se doar para o outro. E há um paradoxo na mensagem do reino de Deus, preste atenção: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ao passo que eu preciso amar a mim mesmo, em alguns momentos eu percebo que o amor a mim mesmo, no sentido de aquilo que eu quero, aquilo que eu prefiro, aquilo que eu preciso ou penso precisar, dá lugar a amor ao próximo. Porque é nesse momento que eu estou amando o próximo como a mim mesmo, ou seja, fazendo a ele aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. E neste momento que eu faço por ele, muitas vezes o que eu faço por ele eu fico sem. Eu perco a oportunidade, eu invisto tempo nele que seria meu, eu invisto tempo no outro que seria da minha casa, eu invisto recursos no próximo que seria para mim. Então amar o próximo por vezes é deixar este amor que eu tenho por mim mesmo, que o próprio Deus me deu, não de autoadulação, mas de reconhecimento do valor da criação de Deus, é disso que estamos falando, para que o outro também experimente um pouco do amor de Deus. Então amar o outro significa também anular muito daquilo que eu gostaria para mim. E Jesus, ele diz isso, e no verso 44 ele resume: e quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Repitamos essa frase: servo de todos. Servo de todos. No mundo, meus irmãos, a expressão que se usa é a seguinte: eu não vou ficar servindo todo mundo porque eu não sou capaz de ninguém. Já ouviu isso? Eu sou crente, mas não pisa no meu calo não. Interessante como tem crente que vira bicho, não é? E às vezes o velho homem quer dar uma mexida lá dentro. Ele está crucificado, mas ele quer dar uns gritos Mas veja, no reino de Deus, a mentalidade não é essa.
Primeiro, porque no reino de Deus quem serve não é capacho, é servo. E quem serve no reino de Deus não escolhe a missão, só serve porque mandaram fazer. E quem manda fazer no reino não é o pastor, é Jesus, o pastor da igreja, o bispo da nossa alma, como disse o irmão Pedro. Por isso, quando alguém desobedece a algo que é ligado à missão do reino, não está desobedecendo ao pastor, a um líder ou a um segmento, está desobedecendo frontalmente à pessoa de Jesus, que é o Senhor da igreja. E Jesus, que é o Senhor da igreja, desceu para se pôr como o primeiro dos servos. E ele serviu a todos. E a gente compreende no ministério de Jesus que Jesus perdeu sono. Porque quando ele subiu, por exemplo, para orar, quando ele se retirava para orar, para estar com o Pai, nós vemos em João 17 que muitas vezes ele orou pelos seus discípulos e orou por nós. E a oração de Jesus nos alcança até hoje. Percebemos que Jesus doou seu tempo, porque quando ele chegava, ele queria descansar, viu um monte de gente, viu uma multidão enorme. Aí o texto dizia que Jesus se compadecia das multidões. O que acontecia? Ele acabava se envolvendo com aquilo tudo. Porque Jesus nos mostra como ter misericórdia. E nós somos dotados ainda de pouca misericórdia, não é fato? Precisamos de mais misericórdia. E às vezes a falta de coragem que temos é falta de amor. Vou lhe dar um exemplo. Como a falta de coragem por vezes é falta de amor. Quem tem medo de cachorro aqui? Uma coisa bem básica assim. Eu acho o cachorro muito legal. Assim, ter uma boa relação com ele desde que eu o conheça, desde que eu confie nele, não é? Não sou muito atirado para caninos assim, eu tenho um certo receio. Mas se um cachorro, por mais violento que seja, olha, eu não tenho coragem de entrar na casa de alguém que tem um cachorro bravo e dizer, não pode entrar, não morde não. Eu falei, se ele tiver dente, ele morde. Então, prenda o animal. Mas pode ser o cachorro que for. Se avançar em alguém da minha família, na minha esposa, os meus filhos, meu irmão, o negócio vai ficar ruim. O caldo vai engrossar, porque vai ser ou a minha carcaça ou a dele que vai terminar no final. Só um vai ficar de pé. Eu não tenho essa coragem normalmente, mas pelo amor que está em jogo, eu me encorajo. Compreende ou não? Por vezes, então, a falta de amor, a falta de coragem, não é que a coragem não existe, é que o amor ainda não foi o pivô da coragem. Compreende? Por vezes não temos coragem de ofertar para missões. Por quê? Porque falta o pivô do amor. A igreja ainda ama as coisas. Pessoas ainda amam mais coisas do que outras pessoas. As prioridades do reino estão invertidas ainda na mente que teima em ser antiga. Mas é na chegada do reino na nossa vida e na implantação da mente de Cristo que os valores vão sendo substituídos. E coisa fica no lugar de coisa, e gente passa a ter lugar de gente, e Deus assume o seu lugar soberanamente na nossa vida. A gente não pode, meus irmãos, de maneira alguma colocar as coisas, depois as pessoas, por último Deus. Porque ou Deus é o primeiro, ou Ele não é nada em nossa vida. Certo? Ou Deus é Deus, ou não tem lugar para Ele. Porque Deus não está procurando vaga que não seja dele mesmo. Isso é importante. Por isso, uma igreja que tem coragem é uma igreja que é movida pelo amor. Se nós olharmos para as demandas que nos cercam, meus irmãos, se nós fizermos os cálculos, muitas vezes a gente perde a coragem. Mas porque Deus nos deu uma ordem e porque Ele tem nos multiplicado o amor, a gente se enche de coragem. Agora a gente precisa perceber que o cão raivoso está matando muita gente, e o que falta é que a gente tenha amor por essas pessoas.
que esse leão que está bramando ao redor, buscando quem possa tragar, está de fato tragando muitas pessoas. E cabe em nós mais amor para que tenhamos mais coragem. Por isso, estar a serviço do amor significa estar também corajoso nessa batalha. E eu tenho pedido a Deus coragem, mas tenho pedido a Deus também amor. Mas eu sei que se eu pedir mais do Espírito dele mesmo, mais do fruto desse Espírito, então eu terei mais todas essas coisas. Porque tanto a falta de amor, quanto a falta de coragem, quanto a falta de paz, quanto a falta de domínio próprio, quanto a falta de qualquer um dos itens, digamos assim, do fruto do Espírito, embora a coragem não esteja, não é, figurando entre nas 9 características desse fruto, nós podemos compreender que quanto menos nós apresentamos essas características na nossa vida, é porque de fato menos temos do Espírito Santo. E nós temos um grave problema. E o grave problema é que nós ainda temos um amor seletivo. Repita junto comigo essa palavra: amor seletivo. O que é um amor seletivo? O que são afetos seletivos? Eu amo quem eu quero. Fato? Eu amo primeiro quem está perto de mim, quem tem meu sangue. Segundo, eu amo quem está mais próximo. Mas Jesus não disse que o meu próximo é quem está perto só. Jesus disse que o meu próximo é o meu semelhante. E às vezes o semelhante está longe. E às vezes, para abençoar o semelhante, eu preciso abrir mão e compreender que eu nunca verei esse semelhante, mas eu abençoei a vida dele. Aliás, essa é uma das características missionárias da igreja. Por último, eu ainda consigo amar quem me faz bem. O que Jesus disse sobre os inimigos? E sobre aquele que nos persegue? Amai. Vamos juntos? Amar os vossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Vamos tentar aplicar isso assim de forma bem especial e bem prática. Pode ser que a gente tenha um vizinho que ele é tão carne de pescoço que a gente não queira nem ver aquela pessoa na igreja que a gente serve. Pensou em alguém já, né? É rápido, o velho homem faz essas conexões. Por isso, Jesus, ele não deixou uma sugestão, meus irmãos. O amor não é uma sugestão, é um imperativo. Amar os inimigos. Quem são os inimigos? Nós não somos inimigos deles, mas eles são nossos. Vocês sabem disso, né? Que o cristão não tem inimigo, mas tem um monte de inimigo do cristão. Tem um monte de gente que odeia a gente porque odeia Cristo. Tem um monte de religião, ou algumas outras religiões, que matam os cristãos porque odeiam Cristo. São inimigos dos cristãos. Me lembro de uma entrevista que eu vi de uma família de cristãos convertidos, de muçulmanos convertidos ao cristianismo. E os muçulmanos entraram nesta casa, tiraram uma pessoa e ceifaram a vida daquele jovem. E foram então depois entrevistar essa família. O que é que vocês estão sentindo pelos muçulmanos? E um, salvo engano, era irmão, disse assim: nós não temos ódio nem ira, nós não temos nada contra eles. Aliás, o que eles fizeram foi colocar o nosso irmão agora perto de Jesus.
E aí passaram a palavra para a mãe, certo? E aí a mãe disse o seguinte: se passassem aqui na frente de nossa casa, eu chamaria para tomar um chá e falaria o quanto Jesus é precioso para a vida deles. Irmãos, humanamente dá para fazer um negócio desse? Só o Espírito de Deus. E vamos pensar, por que a gente não ama certas pessoas? O que essas pessoas fazem contra nós é menor do que isso? Penso que na maioria dos casos sim. Se não se iguala, é menor do que isso. Sobretudo quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós percebemos que tudo que nós sentimos contra alguém não passa de picuinha, não passa de passatempo do velho homem. Mas para a gente não é fácil praticar esse amor. Ou é fácil para alguém? Para mim não é. Não é fácil, meus irmãos, abençoar aquele que nos persegue. Não é fácil viver para servir. Vou repetir, não é fácil viver para servir. Porque viver para servir significa que você vai dar o seu tempo que você não gostaria de dar. E tem um perigo quando você ora: Senhor, que eu seja uma bênção em tuas mãos nesse dia. O perigo é que você chegue no outro dia dormindo pouco, com menos dinheiro, com a casa mais cheia, com o carro mais cheio, com menos roupa no guarda-roupa. Compreende? Não estou dizendo que o Evangelho se resume a essas questões visíveis. Estou dizendo que esta é, inevitavelmente, também uma manifestação do Evangelho entre os homens. E aí, meus irmãos, é claro que tudo isso vem embalado. Isso tudo é carregado no bojo do próprio Evangelho, que é a mensagem que converte o coração. Porque, de maneira alguma, a gente pode pensar que o que vai salvar as pessoas é o casaco que a gente deu para ela. Ela deixa de passar frio aqui, mas a alma ainda está com a ausência de Deus. Por fim, chegamos no verso 45. Jesus explica: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Note que antes ele disse dos governantes que exercem autoridade sobre os seus governados. Lembra disso? Verso anterior. Agora ele se mostra como o governante. Ele se mostra como soberano nesse reino. É só que ele diz o seguinte: o Filho do Homem, apesar de governar todas as coisas, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Bem, como é que a gente percebe isso na prática da igreja? Como é que a gente percebe isso na semelhança com Jesus? Vamos lembrar, por exemplo, daquele irmão que levou os recursos para Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, esse irmão que tem um nome muito bacana, quem estiver esperando beber pode colocar o nome, que eu acho que vai ser assim um negócio de um ineditismo fora do comum. Veja Filipenses 2:25, olha que interessante. Contudo, achei necessário enviar-vos, qual o nome dele? Epafrodito. Eita, irmão abençoado. Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Agora olhe para cá, ele não está angustiado porque está doente, ele está angustiado porque a igreja ficou sabendo que ele estava doente. Não tem chororô com o Epafrodito.
Ele está doente no caminho, e ele não quer que a igreja saiba que é para não preocupar o rebanho, não preocupar o povo. Ele não senta na cadeira da vítima e diz o seguinte: veja que testemunho vivo que eu sou, gente, estou aqui doente, eu fiz, olha só, tira a foto, põe no Instagram, veja que... nada disso. Ele está angustiado. Será que o povo vai ficar sabendo que eu estou doente? Mas não era qualquer coisa, não era qualquer doença. Veja. Pois ele, 27, de fato esteve doente. Tomando aspirina, gente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu o envio a vós, com mais urgência, ou seja, antes do previsto, para que vos alegreis, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo. Vamos repetir isso juntos. Ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Epafrodito, que homem de Deus! Então ele sai da igreja dos Filipos e ele pega estrada. Compreenda que não tinha ônibus, que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, e que não tinha um nível de segurança, se é que podemos falar em segurança hoje, mas pelo menos não era tão organizada e instituída numericamente como hoje, pelo menos não a favor do povo. E ele sai com toda a oferta que a igreja reuniu, juntou, e sai com isso na bolsa. Não tinha sistema bancário que você põe aqui e desconta lá, não era um cheque que ele podia assustar. Ele levou dinheiro. E aí o risco, primeiro, é de ser assaltado. E você sabe que o próprio Paulo foi assaltado algumas vezes, porque ele vai dizer em uma de suas cartas que ele passou perigo entre ladrões. Lembra disso? Entre falsos irmãos, perigo entre bandidos, e ele vai relatando. Então ele passa por muitos perigos. É provável que tenha sido assaltado, apenas provável, mas que passou pelo mesmo perigo. E no meio desse caminho, Epafrodito, além de portar um valor que poderia ser assaltado, ele também fica doente, uma viagem insalubre. Epafrodito não portava um cartão do SUS, ou um cartão do plano, ou não tinha de maneira alguma algum tipo de controle sobre isso. Agora ele está à deriva. E Paulo disse: esse homem quase morreu, ele chegou aqui só no bagaço, ele chegou um caco, digamos assim, como os antigos dizem. Ele chegou muito quebrado, e quando eu olhei para ele, eu achei que ele ia morrer. Aí ele diz para a igreja: sabe qual foi o pedido do Epafrodito? Não avisa a igreja não, porque os irmãos vão ficar angustiados. Sabe o que é isso, gente? Uma vida a serviço do amor. Epafrodito. Você já viu algum livro sobre Epafrodito? Já viu o nome de rua? Você já viu crente botar o nome de filho de Epafrodito? Também pudera. Tem gente que faz o que Jesus manda e que vai ser esquecido na história. Mas meu irmão, minha irmã, o que é esquecido na história não sai da mente do nosso Senhor. Deus não passa por esquecimentos e nem por amnésias. Deus tem exatamente aquilo que é nosso como galardão. E galardão não é mérito, é a parte eterna da nossa graça que recebemos. Mas a gente compreende que um coração que é voltado para o amor corre riscos.
O amor corre riscos. Vamos repetir isso. O amor corre riscos. Mais uma vez, didaticamente. Qual a última vez que você correu risco? Por amor. Não é por dirigir imprudentemente, tá certo? Não é por dirigir sem habilitação, não é por comer alguma coisa que poderia fazer mal, não. É correr riscos pelo amor, tá certo? Não é tão constante isso. Mas Deus tem nos chamado para correr riscos. Tem gente que corre riscos financeiros por amor ao dinheiro. Tem gente que corre risco de morrer porque é viciado na adrenalina. Tem gente que corre risco até de morrer porque é um egocêntrico por conta do seu comportamento. Diz o que pensa, sem pensar na verdade. Mas vemos poucas pessoas correndo risco por causa do amor. Gente que quase morre porque está fazendo a vontade de Deus, tá certo? E é tão importante, meus irmãos, a gente compreender isso. Eu quero dar apenas uma pincelada numa palavra que eu trouxe na quarta-feira aqui para nós. Na última quarta-feira, eu trouxe um parêntese no meio da mensagem, falando sobre a grande preocupação de muitos cristãos sobre a chegada de muçulmanos no Brasil. Você já deve ter percebido isso. Há muitas fotos rodando na internet, há muitos vídeos rodando na internet, não é? E aqui, sem fazer qualquer juízo de valores das leis que recebem, não é, não são imigrantes, refugiados, obrigado. Sem fazer juízo se essa lei é boa ou se essa lei é ruim. Mas há muito crente que está indo, por exemplo, para a rede social, que está indo a público hostilizar o muçulmano. Meus irmãos, muçulmano deve ser alvo da graça de Deus. Muçulmano tem alma. Compreende? Sabe por que muito crente tem medo? Porque tem medo pelos filhos. Tem medo das coisas não ficarem tão boas como ainda estão. Tem medo dos muçulmanos porque tem medo de negar a fé no último momento. Tem medo dos muçulmanos porque tem medo de que eles cheguem ao poder do governo brasileiro. Bom, eu não estou em defesa do Islã, nem de qualquer outra religião. O que eu estou convidando é que os crentes os olhem como pessoas que precisam de Jesus. E a mídia não noticia, mas lá entre os muçulmanos, centenas e centenas de muçulmanos se convertem o tempo todo pela pregação do Evangelho. Há uma igreja enorme no Egito de muçulmanos convertidos a Jesus, e chegam todos os dias os muçulmanos que estão sendo convertidos. Meu irmão, o mesmo Deus que converte lá, converte aqui. E o Islã cresce num país porque o Evangelho se cala. Porque os crentes afrouxam as cordas e estão distraídos com seus templos. E então, enquanto os crentes estão distraídos com seus templos, eles vão construindo suas mesquitas. Compreende? Nós somos o povo que foi chamado para servir pelo amor. E o que disse na última mensagem foi que nós precisamos pedir ao Senhor encorajamento
Porque há muitos irmãos nossos que estão no meio dos muçulmanos, lá no país deles, ou nos países muçulmanos. E não nos custa muito receber alguns aqui, sob risco até, sob alguns riscos, mas não nos custa tanto recebê-los, identificá-los e pregar para eles a mesma graça que estão recebendo lá. E orar para que, sendo convertidos, muitos deles possam até voltar para pregar o Evangelho a seus compatriotas e familiares. Uma igreja que é regida pelo amor, é uma igreja que perdeu o medo do que o homem pode fazer contra ela. Porque se tem uma característica do amor, é que o amor lança fora o medo. Tudo bem, gente? O amor não tem esse medo tanto do juízo, como é o que diz o texto, no contexto que eu estou citando, mas como qualquer outro tipo de medo que não procede do temor. Ou seja, temor diferente do medo. Nós não temos medo de Deus, temos temor a Ele, temor de ofender a sua santidade. Por isso, concluo, meus irmãos, dizendo que não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo todo, há pessoas que precisarão ser impactadas pelo amor de Jesus através de nós. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele finaliza, para dar a vida em resgate muito. O que é resgate? Resgate é aquilo que é dado por alguém que está cativo, por alguém que está preso, por alguém que está condenado. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. E dentre esses muitos, estamos nós aqui. Dentre esses muitos que Deus ainda vai salvar. E sabemos que o Senhor não vai salvar a todos, mas vai salvar a muitos. E não nos cabe, meus irmãos, calcular quantos muitos e nem quem são os muitos. Cabe-nos pregar por amor ao perdido e por ordem de Jesus. Pregar a toda criatura. Pregar como se tudo dependesse de mim e descansar sabendo que tudo depende de Deus. Dar de tudo de mim, como se o tudo de mim pudesse ser um instrumento usado pelo Senhor. Depois descansar, sabendo que apesar de eu ter dado tudo, quem faz todo o trabalho é a pessoa do Espírito no coração. E que eu não converto ninguém, e que eu não convenço ninguém. E que se Jesus não gritou, a igreja também não deve gritar. A igreja deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Que nessa campanha, mais uma campanha missionária, estejamos, meus irmãos, compreendendo que missões vai muito além do nosso dinheiro. Missões tem como a ponta do iceberg o dinheiro, só a cereja do bolo. O que está gigantescamente escondido é a oração e o senso de missão de cada um de nós. E que o Senhor nos traga impacto e nos traga urgência do reino de Deus em nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.